A Assembleia recebe especialistas para debater destino de resíduos sólidos em São Paulo. O projeto de lei quer criar um fundo estadual social para administrar recursos do pré-sal. Outro projeto em discussão aqui na Assembleia prevê a obrigatoriedade para o uso de espuma anti-chamas em locais que abrigam mais de 200 pessoas. O Jornal da Assembleia começa agora. Olá, boa tarde. E a gente começa o Jornal da Assembleia de hoje conversando ao vivo com o repórter Jeremias Gomes, que tem informações sobre o seminário Resíduo Zero e Captura de Carbono, que acontece hoje aqui na Assembleia. Jeremias, boa tarde. Boa tarde, Silvia. Boa tarde a você que nos acompanha. Exatamente como você citou, este seminário vai tratar de resíduo zero, chamado resíduo zero, captura de carbono, coleta seletiva, reciclagem, compostagem, que é aquela reciclagem para a produção de adubo, e também mudanças climáticas. Será presidido pelo deputado Adriano Diogo, do PT, e vai contar com uma palestra internacional de Kevin Drill, que é coordenador do programa Resíduo Residencial Zero na Prefeitura de São Francisco, Califórnia, Estados Unidos. Também estão já presentes, já confirmados, a representantes da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente de Itanhaém, do Instituto Polis e do Movimento Nacional de Catadores. Portanto, a partir das 2 da tarde até às 6 da tarde, no auditório Paulo Kobayashi. Silvia. Obrigada, Jeremias. Reduzir a velocidade dos grandes veículos em grandes cidades ajuda na mobilidade urbana. É o que foi discutido no programa AL Debate aqui da TV Assembleia. Vamos rever um trecho. Qual é o problema da mobilidade urbana de São Paulo? Na minha opinião, uma das possibilidades de solução seria os poderes públicos andar um pouquinho de moto com a gente na garupa, andar de táxi, andar de bicicleta, ser um pouquinho pedestre, pegar o transporte coletivo da Zona Leste para a Zona Sul, sentir de perto o problema e aí todos juntos sentarmos e conversarmos para ver se a gente consegue desestrangular um pouquinho o trânsito de São Paulo. Você, Eduardo. O problema da mobilidade em São Paulo é considerá-la uma coisa boa. Olha, transporte é negativo, é nocivo, produz poluição, mata gente, sempre matará, sempre poluirá, barulho, cria dificuldade de visão da própria cidade. É um mal, mas é um mal necessário. Então nós devemos lutar pela acessibilidade e o mínimo de mobilidade para garantir aquele acesso ao que nós necessitamos. Abaixo com a mobilidade, abaixo com o aumento de transporte. Com certeza, privilegiar o transporte público, melhorando, inclusive, o transporte, os ônibus, metrô, aumentando as linhas de metrô e facilitando para que o usuário tenha mais, use com dignidade. Olha, na minha opinião, é corrigir distorções históricas da cidade de São Paulo, né? Desde questões de uso e ocupação do solo, questões, né, de habitação e a sua relação com o local de trabalho, a priorização do modelo rodoviarista, né, desde o início do século passado. Eu acho que para começar e para seguir na correção dessas questões e para discutir a mobilidade, é preciso se voltar ao passado e ver os equívocos que foram feitos ao longo desse processo todo para apontar soluções para um futuro melhor de uma cidade que quer ter mais mobilidade ativa, que a gente chama, com a própria energia, de forma com mais qualidade de vida, com menos poluição, com menos impacto, com menos mortes. Quem tem filho na escola já sabe, essa época do ano tem de reservar um dinheiro a mais para pagar o material escolar. Mas será que o que você leva para casa é exatamente o que está escrito nas embalagens? Hoje, o IPEM, Instituto de Pesos e Medidas, fez inspeções nos materiais vendidos nas lojas. A repórter Priscila Silvério acompanhou tudo de perto. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Silvia. Boa tarde a todos. A operação chamada Aluno Nota 10 tem como objetivo averiguar se os produtos escolares condizem com as especificações nas embalagens, como o tamanho, peso, quantidade. No ano passado, 10% dos produtos escolares analisados demonstravam algum tipo de alteração. Nós estamos agora com o diretor do IPEM, Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, para falar um pouquinho para a gente quais são esses produtos que mais apresentam alteração. Bem, no ano passado, as fitas adesivas apresentaram uma índice de regularidade maior. Este ano estamos examinando 50 tipos de produtos diferentes e o que nós queremos é assegurar que o consumidor leve para casa a quantidade que ele está comprando.
No ano passado também foram averiguadas folhas de sulfite, problema na dimensão dela, e a cola também? Isso, nós também verificamos, entre outros, as folhas de sulfite, colas, clips. E nós verificamos, no caso do papel, o número de unidades e as dimensões. Havia alteração. No caso, nós encontramos um produto com irregularidades. Os produtos estão sendo analisados só em São Paulo? Quais as outras regiões? Bem, eles foram coletados na capital e no interior do estado de São Paulo. E nós temos 5 laboratórios onde esses produtos estão examinados em quantidade de 50 lotes. Esses lotes eles foram retirados de lojas, direto do fabricante? Bem, preferencialmente ele é retirado do comércio, onde o consumidor adquire esse produto. Nós retiramos uma amostragem do lote que ele tem. O produto que mostra a alteração, o que acontece com o fabricante? Bem, mostrando a alteração, é emitido um auto de infração, ele tem 10 dias para fazer a sua defesa. Está sujeito a uma penalidade que vai de R$ 640 até R$ 30 mil. E aquele lote regular é interditado para correção. Muitos produtos, só mesmo o IPEM para achar a irregularidade. Mas o consumidor pode ficar atento na questão preço, peso? Isso. O consumidor pode ficar atento no seguinte: as embalagens são muito variáveis e cada uma tem um peso. Então ele sempre observar aquela que tem a melhor relação de preço por quilograma. Por exemplo, uma embalagem de cola pode ter 120 gramas e uma outra do concorrente 100 gramas. Qual é aquela que o preço por quilograma é o mais adequado? Obrigada, Paulo. Bom, em caso de dúvidas ou denúncias, o consumidor pode entrar em contato com a ouvidoria do IPEM pelo telefone 0800 013 0522. Silvia. Obrigada, Priscila. Milhões e milhões de reais vão entrar nos cofres públicos quando a exploração de petróleo do pré-sal estiver a todo vapor. Mas para onde vai esse dinheiro? Um projeto aqui na Assembleia quer a criação de um fundo estadual social do petróleo. Quando os campos de exploração do pré-sal estiverem produzindo a plena carga, o país poderá gerar um excedente de 365 bilhões de reais, dinheiro a ser investido em educação até 2030. Outra fatia estimada em 122 bilhões deve ir para a saúde pública. O Congresso Nacional aprovou a criação de um fundo social para gerir esses recursos. Aqui em São Paulo, o deputado João Paulo Rilo, do PT, tem 2 propostas nesse sentido. O meu objetivo é esse, acompanhando aqui a reivindicação, o pedido dos movimentos sociais, movimento de educação, movimento estudantil, para que o recurso no estado de São Paulo não seja desviado, ele seja aplicado também, 75% na educação e 25% na saúde. E esse da educação, obviamente, num arco mais amplo, para a cultura. A lei que nós conseguimos aprovar em Brasília, e que a sociedade teve uma participação importantíssima, ela precisa ser desdobrada em leis estaduais e municipais. Então essa iniciativa do deputado Rilo é fundamental. A lei autoriza a criação do fundo pelo governo paulista, mas não diz como vai ser operacionalizado o desembolso. E o desembolso na educação ele tem que ser por ano. Por que ele tem que ser por ano? Porque o segredo da educação não é só criar a matrícula, construir a escola, é manter a escola e manter com um padrão de qualidade. O leilão de Libra não vai trazer recursos tão já. Uma hora o consórcio vai pagar bastante para o Estado, outra hora vai pagar pouco e vai pagar bastante por volta de 2025 a 2035, então é lá na frente. E as demandas da educação são para ontem, não são para 2020, 2035. O governo federal não conseguiu gastar nem os 84 bilhões do orçamento da educação em 2013, por dificuldades na implementação de políticas públicas. A educação básica em São Paulo, estado mais rico, precisa de mais 3 bilhões de reais em investimentos por ano. As ameaças são muitas e essa energia não pode ser desperdiçada. Na verdade, temos 3 usos. Saúde, digamos, é o presente, imediato. Educação, digamos, um médio prazo, com foco na produtividade, no aumento da produtividade, que me parece adequado. E o longo prazo, é não gastar, é acumular, é fazer a poupança. E viver só dos rendimentos desse fundo, como ocorre, como eu disse, lá na Noruega. O estado de São Paulo não pode perder as oportunidades do pré-sal, alerta o professor da USP, que dá o exemplo do Rio de Janeiro, que tem um mar de petróleo e não conseguiu vencer as desigualdades regionais.
O Rio de Janeiro, se fosse um país independente, teria sido há muitos anos um pequeno Kuwait, né? E não se criou lá essa base financeira, né, para que pudesse dar ao Estado esse perfil de políticas públicas bem capitalizadas e eternamente, né? É um pouco como a Noruega. A Noruega tem um recurso de petróleo hoje acumulado, que eles vão viver do recurso do petróleo mesmo quando o petróleo acabar. A PEC, que é um projeto de emenda constitucional, basta ser aprovado na Assembleia, ela já está valendo. Então não está pronto para ser votado, agora a luta é para pautar. E aí é uma definição política, uma luta que nós estamos travando na Assembleia para poder pautar o projeto. Segunda-feira de muito calor em São Paulo e a alta temperatura pode provocar pancadas isoladas no fim da tarde. A máxima chega aos 36 graus. Veja como fica o tempo no interior do estado. Em Campinas, sol e calor. A máxima pode chegar aos 36 graus. Em São José dos Campos, a máxima chega aos 37. E a previsão de temporais para tarde e noite. Em Sorocaba, chove à tarde por causa do calor, que chega aos 36 graus. E em Ribeirão Preto também deve ter temporais em áreas isoladas. Máxima de 37 graus. A partir de hoje, fica mais difícil tirar a primeira carteira de habilitação. Veja por quê depois do intervalo. Até já. O Conselho Nacional de Trânsito mudou as regras para quem vai tirar a primeira carteira de habilitação. E quem tem todos os detalhes ao vivo é o repórter Jeremias Gomes. Jeremias. É isso mesmo, Silvia. E já está valendo as novas regras a partir de hoje. Para tirar a primeira carteira de habilitação, categoria B, que é a categoria de carro, o candidato passará a fazer 25 horas aula prática e não mais 20 horas como foi até hoje. Pois bem, essas 5 horas aulas deste total de 25, 5 horas devem ser no período noturno. O motorista que já possui a habilitação para a categoria A de moto e quer adicionar a categoria B, a carga horária vai passar de 15 horas aulas práticas para 20 horas. 4 destas horas devem ser noturnas. O Detran São Paulo, logicamente que para fazer mais aulas implica num reajuste, num aumento, né, para estas aulas. Mas o Detran São Paulo informa que, de acordo com um acordo que foi feito com o Sindicato das Automoto Escolas, o reajuste não deve ultrapassar os 6%. É importante lembrar também que para a primeira habilitação, na categoria B de carro, você pode substituir até 8 horas aula no simulador de direção veicular. Mas estes CFCs, eles não precisam ter este simulador. E se tiver, ficará a cargo do candidato participar ou não. Silvia? Obrigada, Jeremias. E a gente volta a falar ao vivo com a repórter Priscila Silvério, que acompanha a fiscalização do IPEM nos materiais escolares vendidos em lojas. Priscila, quais são as principais irregularidades? Silvia, bom, no ano passado, algumas fitas adesivas mostraram alteração. A metragem era menor do que a divulgada. Folhas de sulfite também com dimensões menores e teve gente que levou para casa menos cola do que estava descrito na embalagem. Eu estou aqui com o Paulo Lopes, que é diretor do IPEM, e vai falar para a gente, hoje à tarde sai o resultado? Bem, hoje à tarde nós temos o resultado e até agora os exames foram realizados, todos estavam de acordo. As empresas autuadas, como é o procedimento? Bem, de imediato é feito um auto de infração, ela tem 10 dias para apresentar a defesa. E aquele lote irregular é determinada a sua interdição. Como o consumidor pode se prevenir desses problemas? Bem, ele pode se prevenir de várias maneiras. Primeiro, consulte o nosso site. Lá nós temos dicas para que você, ao comprar um produto, ao você abastecer o seu carro, ao comprar carne no açougue ou pegar um táxi, você tem os cuidados para que compre corretamente. Qual o endereço? O nosso site é www.ipem.sp.gov.br e temos o nosso telefone, que é o 0800 013 0522. Obrigada, Paulo. Lembrando que esses materiais escolares não são vendidos só nessa época do ano, e sim durante o ano todo. Então, o consumidor precisa ficar atento. Silvia. O diabetes não para de crescer no país. São Paulo é a cidade brasileira com maior incidência da doença. Mais de 9% da população sofre com aumento de açúcar no sangue. O programa Saúde e Vida discutiu o tema com um endocrinologista, um dentista, um oftalmologista e uma enfermeira. Vamos rever um trecho da conversa?
Quando falamos em diabetes, o que é importante falar na área de cada um de vocês? Doutora Aline. Que o diabetes é uma doença crônica, mas tem tratamento e se bem tratado, não tem complicações, como a maioria das pessoas acha que pode ter. Doutor Alexandre. Saúde bucal, a manutenção da saúde bucal no portador de diabetes é importantíssima e tem que ser perseguida pelo paciente, sempre. Doutor Paulo. Tratamento oftalmológico é uma doença que hoje existe 90% de chance de cura. Kelly. Esse paciente ele precisa ter conhecimento sobre a doença. O conhecimento é o que vai dar subsídio para ele gerenciar a sua saúde. É a saúde dele, é a vida dele. Então ele precisa conhecer, saber sobre a doença para poder manter um tratamento adequado. Veja como fica o tempo em mais cidades do interior e litoral do estado. Em Santos, a máxima chega aos 36 graus. Não há previsão de chuva no litoral sul de São Paulo. Em São José do Rio Preto também não deve chover hoje, máxima de 35. Em Mogi das Cruzes vai chover forte hoje à tarde, inclusive no reservatório do Alto Tietê, máxima de 35 graus. E em Piracicaba, tarde de calor e tempo seco, máxima de 37 graus. Abertas as inscrições para a primeira edição do SISU, Sistema de Seleção Unificada. A gente volta já já com todas as informações. O Ministério da Educação abriu hoje as inscrições para a primeira edição do SISU, Sistema de Seleção Unificada. O repórter Jeremias Gomes tem mais informações ao vivo. Jeremias. Exatamente, Silvia. O SISU é um sistema unificado do Ministério da Educação, por meio do qual as instituições públicas de ensino superior oferecem as suas vagas. Quem é que pode participar? Quem realizou o Enem, que é o Exame Nacional de Ensino Médio de 2014. Pois bem, e não pode ter tirado nota abaixo de nota 0, ou seja, tem que ser acima de 0 na prova de redação. São 205.514 vagas oferecidas nessas instituições públicas de nível superior, 5.631 cursos em 128 instituições públicas de educação superior. 40% destas vagas já estão reservadas para quem vem do ensino público. Como é que se faz a inscrição? Por meio do site sisu.mec.gov.br. A inscrição vai até quinta-feira agora, dia 22. E na segunda-feira, dia 26, já vão ser divulgados o resultado da primeira chamada. Silvia? Obrigada, Jeremias. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, retirou o canabidiol da lista dos produtos proibidos no país. O canabidiol é uma substância retirada da maconha e indicada para tratamento de epilepsia. Para falar sobre esse assunto que mexe com a vida de muita gente, o programa Manchetes Online convidou um neurologista pesquisador. Olha só. A Anvisa autoriza o uso do canabidiol como medicamento controlado. O que o senhor acha disso, doutor Guilherme? Olha, eu acho que é um avanço como sociedade a gente autorizar uma substância que pode ser usada para melhorar a qualidade de vida de pacientes com doenças graves como epilepsia, pode ser usada para esclerose múltipla, pode ser usada para pacientes com câncer, e a gente precisa realmente regulamentar isso, fazer isso de uma maneira responsável e continuar as pesquisas para a gente buscar novos modos de beneficiar a população com isso, né? Vamos conferir o tempo em mais cidades do interior de São Paulo. Em Franca, céu aberto e sol forte durante todo o dia, máxima de 34 graus. Em Bauru, pode chover à tarde por causa do calor, máxima de 37. Em Limeira, a previsão é de calor recorde, 38 graus. E em Marília, a previsão é de chuvas fortes e rápidas em áreas isoladas, máxima de 36 graus. O Jornal da Assembleia desta segunda-feira termina aqui. Parabéns à cidade de Veracruz, que faz aniversário hoje. Você pode rever as reportagens desta edição do Jornal da Assembleia na internet. Basta acessar o site www.al.sp.gov.br e clicar em redes sociais. Uma boa tarde, até amanhã.